E esse é um momento oportuno, eu diria quase que necessário, onde as pessoas que não queriam falar sobre isso estão sendo obrigadas a falarem sobre isso e também figuras importantes estão sendo chamadas para o discurso, para o debate, para que comecem a se posicionar a respeito disso. Nesse vídeo aqui nós vamos ver um pouco sobre essa proposta apresentada no dia 13 de outubro, no mês passado, por Massimo Bitonti, da Lega, um partido político italiano do norte da Itália. Mas antes disso, curte o vídeo, não deixa de se inscrever no canal e, óbvio, ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro do que tem aqui. E eu já deixo para você o QR Code, que é do grupo do Lenguamare no WhatsApp. Então, se você escanear esse QR Code, ele vai te mandar direto para o grupo de WhatsApp do Lenguamare. E mi chiamo Fernando Menegatti, estou com il canal Lenguamare e titici benvenuto. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e você é bem-vindo. E esta semana mesmo eu fui convidado para fazer parte de uma reunião da Universidade de Pádua a respeito dessa pauta aqui de língua vêneta, ou seja, como eu falei para vocês, é algo que não tem mais como fugir ou fingir que não existe, ou que é um mero dialeto, ou que é qualquer porcaria, como sempre fizeram, né? Muitas pessoas, a Itália sempre fez e muitas pessoas aqui também sempre fizeram. Hoje já não se tem mais como fugir disso, essa pauta está cada vez mais avançando e avançando e não tem mais para onde correr, né? É óbvio que os falantes de língua vêneta e principalmente as pessoas que trabalham com a língua vêneta querem o lugar que o italiano roubou da língua vêneta de volta. Obviamente não querem acabar com o italiano, mas querem sim o seu lugar, o seu devido lugar da língua vêneta. Você quer saber mais sobre o projeto de lei do Massimo Bitonti da Lega? Então fica no vídeo que eu te conto. Para a gente começar, eu posso dizer que esse projeto aqui do Massimo Bitonti de língua vêneta, ele prevê que a língua vêneta entre em todas as escolas do Vêneto de modo obrigatório e também na televisão. Mas muitos dos jornais italianos, como o La Repubblica e todos eles, que sempre escreveram de um modo muito tendencioso a respeito da língua vêneta, é lógico que encararam isso do pior jeito possível, apresentaram isso para as pessoas, dizendo que é uma iniciativa extremamente política, porque obviamente vem de um partido político, mas todas as iniciativas que vão para as sociedades, elas não têm como surgirem se não forem de modo legal por meio de partidos políticos. Mas enfim, já conseguiram politizar a língua vêneta, como já fizeram com a bandeira do Vêneto, porque a Lega Norte utilizou isso, enfim, que trouxe essa pauta. Então, se acredita, querem fazer com que as pessoas e provavelmente os próprios vênetos acreditam que não é uma coisa boa, que é uma coisa política. Não, isso é uma coisa boa e indifere que partido é que vai pegar isso, pouco me interessa se é Lega Nord, se é Fratelli d'Italia, se é sei lá o que, pouco me interessa, o que interessa é que isso seja feito. O que acontece? Eles já tentaram, obviamente, dar esse selo de extremismo, né, para as coisas, justamente para lutar contra, para fazer com que isso não venha à tona, e disseram que no Vêneto a Lega quer totalmente autonomia, inclusive ensinar apenas a língua vêneta dentro das escolas e matar de vez o italiano. Mas convenhamos que essa não é a proposta, essa é apenas uma distorção, uma das muitas distorções feitas pela própria mídia a respeito de uma notícia. A proposta não é essa e muito me admira que os meios de comunicação italianos hoje estejam preocupados com a morte da língua italiana, se nunca tiveram preocupados com a morte, com o genocídio que aconteceu, está acontecendo com as línguas locais e com a cultura dos povos locais que vai junto com essas línguas. Agora muito me admira eles estarem preocupados com a morte da língua italiana, uma preocupação que não tem pé e nem cabeça. Ok, mas o que de fato prevê o projeto de lei esse aqui? Espera que eu já te conto. Pois bem, esse projeto de lei, ele prevê a inclusão da língua vêneta em meio às línguas de minoria protegidas pelo artigo 6º da Constituição italiana, assim como aconteceu para as comunidades albanesas, germânicas e francófonas dentro da Itália, por exemplo. E para isso querem modificar a Lei 482 do ano de 1999, que protege as minorias linguísticas. Mas o que realmente significa tudo isso? Significa trazer a língua vêneta para dentro da escola de modo obrigatório e prevê
o ensino das línguas minoritárias para todos os níveis de ensino e principalmente para a creche, para que as crianças, para que os menores, os pequenos, aprendam a língua materna desde cedo. Bem, particularmente para mim não tem nada demais, não tudo isso que os jornais estão tentando mostrar, os jornais italianos, que seria uma ameaça, uma coisa assim. Não, é simplesmente um projeto de lei que está correto, não pouco me interessa o partido que está apresentando isso, mas é um projeto de lei que precisa estar correto porque devolve o direito das pessoas a aprenderem a sua língua materna e aprenderem conteúdos na sua língua materna. Não se esqueçam que o povo vêneto foi emburrecido, né, ao passar dos anos, justamente porque foi proibido de falar a sua língua materna e nunca foi ensinado nada na sua língua materna. Mas agora, o que acontece quando o projeto de lei for aprovado? Caberia à região liderada por Luca Zaia, que muitos desses jornais italianos aí nessa notícia, de modo debochado, chamam de o Doge da Lega, né? Obviamente, não tenho nenhuma filiação com esse partido, pouco me interesso pelo partido, mas o que eu quero que vocês entendam é que sempre quando o discurso, quando o argumento são as coisas dos vênetos, então sempre se tem pretexto para falar mal, para criticar, para dizer que é politicagem. Vocês vão entendendo, é assim que funciona, ok? Então esses jornais italianos, eles sempre fazem isso. Muito bem. Então, caberia à região, propriamente o presidente da região, o Luca Zaia, definir quando isso começaria, obviamente definir as regras de como isso aconteceria, conversando junto, né, ao Ministério da Educação deles. Tá, ok, legal, mas e a televisão? Vai ser em vêneto ou não? Olha só, no projeto de lei do Adige ao Piave, as notícias poderiam ser transmitidas sim em língua vêneta. E, portanto, segundo eles, haverá uma filial da RAI em língua vêneta. Certamente é um projeto que eu acredito que seja ótimo, tem o meu apoio, independente de partido. Eu seria hipócrita se não apoiasse um projeto desse só porque é um partido disso ou daquilo, assim como os jornais querem fazer com que as pessoas se coloquem contra, né? Contra, sempre tentando politizar as coisas. Não, o projeto tem meu apoio, independente de partido. É óbvio que depois é preciso ver como se faz isso da forma buscando a maior excelência possível, mas é importante que esse projeto seja sim aprovado o mais rápido possível. Mas e agora? A língua italiana vai ser proibida no Vêneto ou não? É óbvio que não. A única coisa é que a língua vêneta passa a ser ensinada também, o vêneto e o italiano. Acredito que nas outras regiões deveria funcionar assim também, igual, porque assim a gente começa também a valorizar a cultura, a verdadeira cultura, né, das regiões da Itália, né? Então eu acredito que isso seria o melhor caminho e é óbvio que a língua italiana não vai deixar de existir por conta disso, né? E você, é a favor ou contra essa proposta, esse projeto de lei? Me deixa aqui nos comentários, escreve porque é a favor ou porque não é a favor e assim por diante. Me deixa aqui nos comentários, eu quero saber mais sobre o que você pensa a respeito disso. E, obviamente, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações. Para finalizar, eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela para você. Um vídeo é recomendação minha, outra é recomendação do YouTube e vi ringrazio una mucha, strucon e tchai tchai.